Olá, meus amigos, meus irmãos, queridos companheiros de doutrina espírita. É com imensa alegria que mais uma vez estamos aqui reunidos em nome do nosso Mestre Jesus, a convite do Frei Anselmo, essa casa bendita que nos dá a oportunidade de estudarmos a doutrina espírita e a mensagem de Jesus, do nosso Mestre, de forma objetiva e clara, para que possamos assim ajudar e contribuir na disseminação mais ampla dessa mensagem. Então, para você que está nos acompanhando a partir de agora, eu já peço para que você deixe aqui a sua curtida nesse vídeo, para que você acompanhe a página do Frei Anselmo, porque de tempos em tempos serão disponibilizados vídeos com conteúdos instrutivos, estudando as obras de Emmanuel, obras de outros espíritos, obras de Kardec, e nós nesse estudo contínuo pretendemos divulgar e disseminar a mensagem do Espiritismo e de Jesus de forma clara e objetiva. Então já curte lá, já acompanha, se inscreve no canal, aproveita a oportunidade de receber esse conteúdo e também compartilhar com aqueles que você conhece, que sabe que seria importante também passar a ter esse conhecimento. Então, neste momento, eu convido a todos para que possam se harmonizar onde estiverem, para que a gente possa fazer a nossa prece de início da atividade, de início do estudo, para melhor conexão com os mentores desta casa, com os mentores deste trabalho que estão aqui junto conosco, nos inspirando para a melhor explicação e também para o melhor entendimento do conteúdo que nós vamos apresentar hoje. Elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, pedimos: Mestre, esteja conosco durante todo esse estudo, que as palavras, que os textos revelados aqui por Emmanuel possam ser bem compreendidos por nós, transmitidas as mensagens de forma clara e objetiva, para nos facilitar a compreensão. Pedimos também, Senhor, que a Tua sabedoria permaneça conosco por muitos e muitos anos, para que a gente possa sentir sempre essa energia sábia, essa energia confiante, essa fé de que a vida não é apenas a matéria, e sim a nossa existência espiritual. E possamos fazer de tudo para transformarmos as nossas atitudes em atitudes do bem, revelando assim a Tua mensagem na prática, no exercício do amor ao próximo. Fica conosco por hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Continuando os nossos estudos aqui, meus amigos, nós estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, agora. Capítulo 10 é o que eu vou falar hoje, que se intitula Mediunidade. E esse capítulo ele vai fazer uma referência muito importante a um fato revelado lá no Atos dos Apóstolos no Novo Testamento, no capítulo 2, versículo 17. E começa então a explicação da seguinte maneira: E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. Atos dos Apóstolos. Neste momento é uma revelação divina dos apóstolos por meio de Jesus, trazendo aqui de que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, recairia sobre muitas pessoas e que naquele momento aqueles espíritos trariam aquelas almas, que estivessem recebendo, os encarnados que estivessem recebendo essas revelações do Espírito do Senhor, estariam profetizando, estariam trazendo informações do mundo maior, estariam fazendo orientações e praticando curas, entre outras coisas que seriam possíveis. Mas que até então, pelo menos no povo de Israel, que eram dos judeus, não se tinham ainda a prática dessa
modalidade de cura, de entendimento, mas sim havia e sempre houve resquícios de contato com o mundo espiritual. Desde os povos mais antigos antes de Jesus, sempre havia o contato por meio dos sonhos, revelações do Antigo Testamento. Os reis se consultavam com pitonisas, que eram mulheres que tinham o dom da mediunidade, porém essa não era a palavra que se tinha, não tinha a palavra mediunidade nessa época de Jesus, então não poderia constar mediunidade nos textos da Bíblia, nos textos evangélicos, porque essa palavra já foi só cunhada por Allan Kardec na revelação da doutrina espírita, como um meio de estudar aqueles que são os intermediários, uma forma de nominar aqueles que seriam os intermediários dos espíritos com os espíritos desencarnados, com os encarnados. Mas nas revelações, nos textos do Antigo Testamento, desde então, há 1500, 1600 anos antes de Jesus, a Grécia Antiga, os antigos filósofos e tal, havia os oráculos, que eram os locais que haviam consulta a essas pitonisas, ou como se chamavam, feiticeiros, porque traziam informações do mundo espiritual. E também eram chamados alguns que tinham revelações pelos sonhos, como o próprio Moisés teve a revelação da libertação do povo hebreu do Egito, da escravidão do Egito, por meio de revelações pelo sonho e pelo sono. E ali foi revelado a ele, porque o sonho e o sono nada mais são do que um desdobramento da alma, uma vivência no mundo espiritual que nós temos todas as noites. E nesse texto, com esse enunciado, Emmanuel traz para a gente aqui a possibilidade da gente conhecer um pouquinho mais sobre esse momento que foi o Pentecostes, lá no Novo Testamento, trazido pelo Atos dos Apóstolos, no Evangelho do Novo Testamento. Eu não sei se todos se recordam, mas era um evento que se fazia, o Pentecostes, mais conhecido como a Páscoa dos judeus, que ocorria em Jerusalém. Então aqui Jesus já não estava mais com eles, mas eles continuavam pregando sobre Jesus. E no momento da Páscoa eles foram celebrar não só a Páscoa dos judeus, que era uma festa dos judeus, mas também a Páscoa cristã, a partir de então, já que Jesus foi sacrificado naquele dia, o seu corpo, pelo menos, foi sacrificado naquele dia. E então, a revelação do Pentecostes, o que aconteceu lá? Vamos ler aqui a história e a gente vai conversando um pouquinho sobre o que aconteceu lá no Pentecostes. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Então, olha só, nós tínhamos reunidos em Jerusalém uma série de pessoas, de forasteiros, de pessoas de lugares diferentes, que falavam línguas diferentes. Mas os discípulos de Jesus, agora apóstolos, que estavam pregando a mensagem do Mestre por ocasião do Pentecostes em Jerusalém, estavam falando na língua daqueles forasteiros, daqueles estrangeiros, e não na sua língua própria, na sua língua de origem. Por quê? Porque eles estavam imantados com o Espírito do Senhor, e é um fenômeno dentro da mediunidade que nós chamamos de xenoglossia, que é quando o médium começa a falar outras línguas que não a sua de origem, a sua língua matriz. É um fenômeno interessante e que, durante os nossos estudos, e aqueles que se aprofundaram um pouquinho mais, pensam que em algum momento esse médium, ou nesta vida ou em outras vidas, pode ter tido contato com essa língua da qual
ele está manifestando naquele momento, que facilitaria para o espírito transmitir a mensagem nessa nova língua que o médium dessa existência não conhece. Mas passando aqui, eles conseguiram naquele momento fazer as revelações em línguas. E isso foi uma coisa de admiração, porque nunca ninguém tinha feito isso na história. Nunca em nenhum momento alguém tinha falado em outras línguas, pregando o evangelho de Jesus ou fazendo qualquer outro tipo de pregação em outras línguas. O comum era que você se acostumasse com a língua de quem estava pregando, porque não tinha essa condição. Mas neste momento parece que está havendo um movimento de que a mensagem de Jesus vai chegar onde ela tiver que chegar, independente da língua, que não seria uma barreira para que aquela mensagem chegasse. Por isso discípulos chegam e começam a falar em outras línguas. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral daquela população. Isso é Emmanuel revelando para a gente como que foi este evento. Não faltaram céticos no Divino Concerto, atribuindo à loucura e à embriaguez a revelação observada. Então aqueles que eram céticos, que não acreditavam, que não tinham fé, que eram muitos, né? E talvez se acontecesse conosco mesmo, algumas pessoas começando a falar em outras línguas mediunizados, talvez a gente, se nos pegasse de surpresa, a gente desconfiaria se realmente aquela pessoa está mediunizada, está trazendo uma mensagem de um espírito, ou se aquela pessoa está querendo enganar ou iludir, como muitos pensaram naquele momento, né? Então não faltou gente que falou, eles estão embriagados, eles estão enganando, eles estão iludindo, é isso que eles estão fazendo aqui. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Então Pedro, o apóstolo, toma a frente neste momento, explica para a população que o que eles estão vendo não é mentira, não é embriaguez, não é graça, não é nada disso. É a revelação, é a luz do céu sendo trazida para iluminar a escuridão da carne. Ele fala nesse sentido de que o nosso corpo físico, ele realmente obscurece a nossa visão espiritual. Ele nos deixa restrito à sensação da carne e nos tira muito a percepção desse mundo espiritual. E é exatamente essa falta de percepção do mundo espiritual que nos faz cada vez mais apegados ao mundo material e às coisas da matéria, o que nos prejudica a nossa evolução, e no momento do desencarne a gente sofre tanto o apego deste corpo, o apego de tudo, né, na verdade, que nós estamos deixando na matéria. Quando que a revelação do Cristo veio trazer que a nossa vida não termina aqui e não fica aqui na Terra. A nossa vida se perpetua no espaço, se perpetua no horizonte do tempo. É muito além desse tempo que nós vivemos. A nossa vida continua. As coisas que nós precisamos aprender não são as coisas que serão necessárias aqui, mas as coisas que serão necessárias para a nossa iluminação espiritual, para que a gente tenha melhor condição como espíritos livres dessa matéria. E toda a pregação de Jesus vai ao encontro disso. Não seria diferente no momento do Pentecostes, em que tantas revelações mediúnicas foram feitas diante de quem quisesse ver, né? Desse dia em diante, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente, ou seja, a mediunidade passou a tomar conta do mundo de forma incessante. E nós vemos que isso é tão verdade que 2000 anos depois nós estamos vendo as revelações da mediunidade, a mediunidade sendo tratada pelo Espiritismo de forma séria e equilibrada e não de forma exploratória, de forma economicamente exploratória, e nem como forma de ilusão ou como forma de divertimento, de adivinhação do futuro, mas sim de forma séria, do nosso verdadeiro contato com o mundo espiritual. E isso está sendo transmitido para muitas e muitas pessoas, haja vista o número grande de médiuns sofrendo até por desconhecer a sua mediunidade e a necessidade tão grande do atendimento aos espíritos desencarnados, que a gente deixa de lado com tudo isso.
Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante, quebraram as influências do meio, curam os doentes, levantam os espíritos dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. Então, até acontecer isso diante daquele público em Jerusalém, naquele momento em que ocorreu a revelação do Pentecostes, os discípulos ainda eram muito inseguros da palavra que eles estavam pregando. Mas a partir do momento que eles sentiram a condição mediúnica deles e que eles eram transmissores de uma mensagem que vinha do mais alto de forma tão inconstante, de tão intensa no seu corpo, na sua mente, na sua alma, eles se sentiram mais encorajados. E essa coragem aumentou a sua fé, e a sua fé movimentou o universo no sentido de conseguir várias curas, vários tipos de mediunidade, vários tipos de revelação, a verdadeira cura de certas obsessões, de processos obsessivos sérios, de pessoas que estão sofrendo com processos obsessivos sérios, ou seja, os médiuns estavam imbuídos de um poder que eles agora tomavam consciência, tomavam conta dele e começavam a utilizá-lo para o bem, para a cura, para a transformação. Falando um pouquinho mais a respeito da mediunidade, agora trazendo um esclarecimento do estudo de Kardec, existe uma classificação da mediunidade entre os fenômenos inteligentes e os fenômenos de efeitos físicos. Tá? Então, assim, a mediunidade ela transita dentre essas duas características, mediunidade de efeitos físicos e mediunidade de efeitos inteligentes. Qual que é a diferença? Os fenômenos de efeitos físicos são aqueles que agem diretamente sobre o campo material. Então, por exemplo, a escrita direta é uma escrita que aparece num papel ou em algum lugar de forma direta, sem a intervenção da mão de nenhum médium, mas o médium foi o doador do material que promoveu a escrita. A movimentação de objetos, as batidas nos objetos, os barulhos que os objetos fazem, são efeitos físicos desse tipo de mediunidade. O médium ele passa a ser somente um intermediário da doação da matéria que pode promover esses efeitos. Os efeitos são promovidos diretamente pelo espírito. Já os efeitos de qualidade inteligentes são aonde existe a participação intelectual do médium e esse conteúdo vem mais intelectualizado, diferente dos efeitos físicos que apenas vêm fenômenos de movimentação, mas sem uma inteligência, sem um conteúdo intelectual. Nos efeitos físicos da mediunidade de efeitos inteligentes, eles atuam na passagem, na comunicação de mensagens com conteúdo intelectual, com conteúdo inteligente, ou seja, comunicações por meio da psicofonia, que é a fala, ou por meio da psicografia, que é a escrita do médium. Principalmente esses dois são os mais comuns e aonde tem a participação também intelectual do médium, na maioria deles, aonde ele recebe essa mensagem e decifra e transpõe para o caderno, para o papel ou pela fala. Raros são os casos em que essa comunicação se dá sem a consciência do médium em algum grau. Ele atua ali nessa mensagem, nessa comunicação e ele pode trazer uma interpretação mais adequada para aquele ambiente da informação que ele está recebendo do espírito sem interferir na essência da mensagem, claro. Então, esses dois tipos, né, de efeitos físicos e de efeitos intelectuais, nessas nuances que eu falei, dos intelectuais principalmente, a psicofonia, a psicografia, e dos efeitos físicos, a escrita direta, as batidas, né, e as movimentações de objetos. Continuando então, o texto de Emmanuel estabelece-se então o poder de Jesus
se lhes comunica as energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o seu influxo trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunicações sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo. Aqui nesse último parágrafo, Emmanuel fecha para a gente concluindo de que é claro que a mediunidade ela existe para qualquer pessoa, independente da sua religião ou até mesmo da ausência da religião. Acontece que quando essa mediunidade for permeada pelo comportamento que falta, um comportamento moral adequado da pessoa, do médium que está sendo está fazendo o intercâmbio com a espiritualidade, é o que mais ameaça a possibilidade de boas mensagens serem disseminadas aqui entre nós, porque as boas mensagens vão nos ajudar a compreender as situações da vida e passar melhor pelas situações de problema, acreditando cada vez mais na força da mensagem de Jesus, né, do perdão, da misericórdia, do amor ao próximo, da compreensão das dificuldades e deixando de lado os apegos que essa falta de uma moral elevada pode trazer, os prejuízos que essa falta de moral pode trazer no convívio humano. Ou seja, a mediunidade está aberta para todos, mas aqueles que a fizerem e praticarem com Jesus verão as consequências dentro de suas vidas e o seu poder de atuação na disseminação dessa mensagem para sua família, para sua sociedade, para os seus amigos, será cada vez maior como intermediário da luz dos céus, revelando de verdade a mensagem do Cristo que durante tantos e tantos anos foi totalmente deturpada. E por hoje nós vamos ficando por aqui, mais uma vez agradecendo a Jesus e aos bons espíritos pelo amparo espiritual que tivemos nesse estudo. Que a luz do nosso Mestre seja presente em nossa vida e esteja conosco por todos os tempos. E se você gostou desse vídeo, curte novamente, se inscreve no canal que tem muito mais informações e compartilha com todos aqueles que você acredita que essa mensagem possa chegar e ser útil em suas vidas. Muita paz a todos e até o nosso próximo encontro.